Senti sua falta. Me abandonou. Também, Aline, mas já voltei. Bom, aproveitando que você está aí, e eu também quero falar com Gabriela também, que Gabriela também anda meio sumida. O que acontece? Eu passei 2 atividades valendo ponto como teste do quarto bimestre. Terceiro não, do quarto bimestre. E você, Isaac, como andou sumido aí, eu não sei se você ficou sabendo dessas 2 atividades. A primeira é a matéria de programa de saúde, que foi postada lá na plataforma, no mês de outubro. Tem que copiar os textos e fazer um exercício, que é um exercício de revisão. A segunda foi uma atividade que eu passei durante a aula mesmo de ciências, no dia 3 de novembro. Aí eu passei um exercício na aula, dei um tempinho para eles fazerem, e corrigi e olhei os cadernos. Então, você ainda está sem nota. Gabriela também, mas Gabriela eu consegui falar semana passada com você. Você conseguiu fazer, Gabriela? Ô, tia Gabriela deve estar dormindo como Gabriela... sempre. Uma pergunta, pode entregar? Pode, eu estou aguardando ainda. Ainda pode? Tá certo. Aí pode entregar na próxima aula? Oi? Pode entregar na próxima aula? Pode sim. Vê direitinho lá na plataforma para você copiar. Se você não conseguir achar lá na plataforma, se você tiver o contato de alguém, vê com alguém a matéria, copia no caderno, faz o exercício de ciências também faz, e aí você me mostra na próxima aula. Tá bom? Tia, obrigado. Aí eu coloco uma nota aqui. Tem mais alguém, além deles, que tem que me mostrar o caderno? Já conseguiu fazer e tem que me mostrar? Para a gente poder começar a aula? Tem gente que ainda não me mostrou. Pedro, você conseguiu fazer, Pedro, as atividades? Você que entrou aí agora. Pedro Henrique, consegue me ouvir? Ah, sim, respondeu. Mais. Conseguiu fazer mais. E aí? Seu celular está descarregado, aí você não consegue me mostrar, é isso? Ok. Bom, eu estou aguardando. Eu só posso aguardar mais um pouco. Depois eu vou ter que passar essas notas para o diário. Aí, se não entregarem, vai ficar assim, do jeito que está, sem nota. Tá? Eu estou falando o mês inteiro. Semana que vem começam as provas, aí eu não vou mais poder esperar. Vou fazer a média com a nota da prova e pronto. Tá? Estou esperando até aonde eu posso esperar. Pedro da Conceição, que conseguiu entrar aí, tá me ouvindo já, Pedro? Você conseguiu fazer as atividades, Pedro? Pedro da Conceição está me ouvindo? Por enquanto estão sem nota. Daniel, Gabriela,
Isaac, João Vitor Gouveia, Júlia, Cauã, Miguel Francisco, Pedro da Conceição e Pedro Henrique. Tá? Estou aguardando ainda as atividades de vocês. Bom, vamos lá então. Temos que corrigir 2 questões no caderno, que ficou faltando, que a gente não conseguiu corrigir na aula passada, e depois temos que corrigir uma atividade do livro, que ficou para casa. Oi, Pedro, você conseguiu fazer as atividades que eu te falei, que você estava pendente aí nas atividades, Programa de Saúde de Ciências? Algumas quais, Pedro? Foram 2, um texto de programa de saúde com um exercício e um exercício de ciências no caderno. Como algumas? O que você conseguiu fazer? Bom, vamos lá, já perdemos muito tempo. Posso ficar esperando vocês pensarem, não. Então, nós vamos corrigir as 2 questões que faltaram aí do caderno. Só do caderno, as 2 são do caderno. Complicado, hein? Complicado. Vou deixar você sem nota. As 2 são do caderno. Quem tem que vir atrás de mim são vocês. Eu não posso ficar perdendo esse tempo, não. Eu estou aguardando, mas a obrigação de mostrar a atividade é de vocês. Bom, faltou a gente corrigir convecção e radiação térmica. Se você achar a sua atividade aí direitinho, quiser me mostrar no final da aula, é só você me chamar e abrir a sua câmera para eu ver. Na verdade, essa atividade eu pedi já tem muito tempo mesmo. Eu estou aguardando. Foi para o dia 4 de novembro, hoje é dia 24, tem 20 dias que eu estou esperando ainda. Então, cabe aí a consciência de vocês se vocês querem ganhar o ponto ou não. Que o certo seria eu ver só no dia 4 de novembro. Mas por conta da gente estar assim, às vezes com a internet ruim, aí eu estou colaborando com vocês. Mas vocês também têm que colaborar comigo. Bom, então vou colocar aí no chat a definição de convecção que falta e de irradiação também que falta, para vocês conferirem aí no caderno de vocês. Na convecção, processo de transferência de calor que ocorre em líquidos e gases e envolve a formação de correntes cíclicas por causa da diferença
de temperatura entre as camadas superiores e inferiores. Vê se vocês colocaram isso. E aí também estava faltando a irradiação. Processo de transferência de calor onde todos os corpos emitem e absorvem calor por meio de um tipo de onda conhecida como onda eletromagnética. Vou repetir a correção, porque teve gente que entrou depois. Para vocês verem direitinho aí. Então, esses eram os dois conceitos que estavam faltando para a gente completar aí a questão do caderno. Agora a gente vai para o livro. Esperar vocês conferirem aí. Alguém colocou diferente disso? Desses dois conceitos aí? Que era para diferenciar, né? Condução, convecção e radiação. Aí, condução a gente chegou a corrigir na aula da semana passada. Aí, como as duas eram conceitos maiores, já estava no finalzinho, a gente deixou para corrigir hoje. Bom, muito bem, então. Agora nós vamos corrigir a página 255, que ficou para casa. Só que na página 255 era só o número 1. A gente era para fazer só o 2 não. Tá? Outra coisinha para o pessoal que anda sumido aí. Coloquei lá na plataforma a matéria da prova do quarto bimestre. Essa prova a gente vai fazer na plataforma, né? Já estão as datas lá também. A nossa prova é dia 7, tá? Então, hoje a gente vai ver aí o que está faltando no livro, vamos corrigir esse dever, vamos comentar sobre alguns pontos que estão faltando, aí vai ter um outro exercício de casa. Amanhã a gente corrige para finalizar o livro, e aí se sobrar algum tempinho na aula de amanhã, a gente já começa a fazer uma revisão da prova, tá? Se não der tempo, aí na semana que vem
a gente faz esse exercício de revisão na próxima aula, que é terça-feira que vem. Deixa eu ver aqui, dia 1º, tá? Aí a gente, se não der tempo da gente começar amanhã, a gente começa no dia 1º e faz no dia 1º e no dia 2 uma revisãozinha para a prova. Bom, vamos lá então. Agora a gente vai corrigir o livro. Duzentos e 255. Só o número 1 que era para fazer. Bom, aí está lá a questão. Número 1. Circule o principal tipo de propagação de calor que está acontecendo em cada situação apresentada nas fotografias abaixo. Justifique sua resposta em cada caso. Então, a gente vai ter que observar a situação, circular, se está acontecendo uma condução, uma convecção ou uma irradiação, e depois justificar o porquê que a gente circulou esse tipo de situação, tá? Bom, então, na letra A aí, ó, nós temos uma pessoa misturando açúcar em um chá quente, tá? Então, ela tem uma xícara aí com chá quente e açúcar, e uma colher de metal, ela mexendo esse chá. Aí nós temos aí as 3 situações, ó, condução, convecção e irradiação. Qual dessas 3 opções vocês circularam? Na letra A. Não, ou não circularam nada. Convecção? Convecção, a segunda? Na letra A. Não, é a vermelhinha, condução. Tá? Condução. Por que que é condução? Porque o chá é o chá que está quente, e aí quando a gente coloca essa colher no chá, esse calor do chá vai ser transferido para a colher também, vai passar o calor do chá para a colher, tá? Então, nós vamos escrever isso aí, que é a justificativa. Como... Professora, essa condução, convecção e radiação vai cair na prova? Não, não cai na prova, não. Tá? Dessa parte aí, o meu papelzinho não está aqui. Não está aqui. Mas dessa parte de calor, vai cair só as unidades de medida, aquela parte que eu pedi para vocês estudarem na página 244, que é da quantidade de calor. As escalas termométricas, que é o Celsius, Kelvin, a Fahrenheit, mas as fórmulas não, só o nome e o símbolo. A parte de temperatura e calor, que fala sobre o termômetro, que é o instrumento que mede a temperatura dos corpos, só essa parte, o início da parte de calor e temperatura, tá? Esse finalzinho não vai cair, não. Então, vamos lá. Como o chá está a uma temperatura maior do que a colher, ocorre a
transferência de calor do chá para a colher. Essa era a justificativa. Confere aí no de vocês. Depois nós temos a letra B, ó, que é um ar-condicionado em um ambiente, né? A gente tem uma sala aí e tem um ar-condicionado nessa sala. Aí está pedindo também para a gente circular, se é uma condução, uma convecção ou uma irradiação. Nesse caso do ar-condicionado, é uma convecção. Por que é uma convecção? O calor do ar atmosférico da parte superior do ambiente é transferido para o aparelho de ar condicionado. Assim, a camada superior de ar fica a menor temperatura. Ou quem escreveu algo parecido com isso. Lorena quer falar alguma coisa, Lorena? Esse botãozinho aí que você apertou, de levantar a mão, é que se algum colega estiver falando e você quiser falar também, aí você aperta esse botãozinho, que aí vai fazer um barulhinho aqui para mim, e vai mostrar que você levantou a mão, que você quer falar também. Tá? Agora, na C, a gente tem aí, ó, um churrasco de chão. Essa daí é uma irradiação. Tá bom, meu amor. Estou corrigindo o dever do livro. Daqui a pouquinho eu vou repetir para você aí, tá? Página 255. Deixa eu só terminar essa última questão que eu repito a correção para você. Aí, nessa, a gente vai justificar da seguinte forma. A fogueira emite ondas eletromagnéticas Tia, Oi, pode falar. desculpa pelo atraso, é porque a internet aqui em casa tá muito ruim ultimamente, aí eu não tava conseguindo entrar.
Tá bom. A gente está corrigindo a página 255. Eu estou na última questão. Quando eu terminar de corrigir essa última questão, eu vou copiar e colar para você a correção de novo, para você ver, tá? Tá. Tia, você tinha falado que ia falar na última aula. Você tinha falado que no fim da aula você ia falar do dever. Só que minha internet caiu. Aí eu não sei se você falou. Falei sim, inclusive já falei hoje também. Você conseguiu fazer? Não, porque eu tava sem celular para pedir. Porque eu peguei meu celular hoje, porque ele tinha dado ruim na bateria. Aí eu não teria como falar com a professora ou com alguém. Tá, então deixa eu terminar essa questão aqui que eu já falo com você o que você tem que fazer. Tá bom. Tá? Bom, então vamos lá. Fogueira emite ondas eletromagnéticas na faixa do infravermelho que se propaga e atinge as carnes. Pronto. Essa é a correção da página 255. Quem chegou atrasado, então, vou colocar ela de novo para vocês conferirem aí. Enquanto vocês conferem o de vocês aí, eu vou falar sobre o trabalho, então, de novo. Um instantinho. Ó, A, B. Professora, Oi. lembra daquele trabalho que a senhora mandou fazer, que valia 5 pontos e que eu tinha que te mostrar? Então, posso te mostrar agora ou te mostro no final da aula? Então, é esse que eu estava falando com vocês. Tava? Nem prestei atenção. É porque eu tava procurando aqui no meu caderno, que meu caderno agora tá mó bagunça. Tá, então olha só, vamos lá. Pessoal que... Vou repetir aí, enquanto vocês corrijam aí o número 1. Vamos lá, então, ó. Daniel, Gabriela, Isaac, João Vitor Gouveia, Júlia, Cauã, Miguel, Pedro da Conceição e Pedro Henrique. Esses alunos estão faltando me entregar as atividades que valem ponto referente ao teste do quarto bimestre. Que atividades são essas? Um exercício que foi dado no caderno de ciências no dia 3 de novembro, que a gente fez em aula o exercício. Nós copiamos, vocês responderam, nós corrigimos e eu vi o caderno. Esse é um, vale 5 pontos. E o outro é a matéria de programa de saúde, que é o texto que era postado lá na plataforma, tá? São 4 partes esse texto. No final, tem um exercício que tinha que fazer também, referente ao texto. Nós corrigimos e vocês me mostraram na aula, tá? Só que esses alunos que eu falei estavam com problemas aí de internet, né? E aí não conseguiram me mostrar, então ainda estão sem nota.
Cada atividade vale 5 pontos. A de ciências vale 5 e a de programa de saúde vale 5, tá? Então, tem que me mostrar, tem que fazer para me mostrar. Além de Pedro, tem mais alguém que tem que me mostrar? Tia, vou mostrar no final da aula, pode ser? Pode ser. Então, vamos lá. Pedro da Conceição, qual que você fez? O de ciências ou o de programa de saúde? Ambos, tia, eu fiz os dois. Ah, então tá. Então, peraí, deixa eu já colocar sua nota aqui. Então, pega o caderno. Você consegue abrir sua câmera para me mostrar? Consigo, só não te garanto que a senhora vai enxergar direito. Mas eu vou dar meu jeito. Eu vou aumentar aqui, vai lá. Tá dando para a senhora enxergar, tia? Tá dando. Esse é o de programa de saúde. Saúde, tô vendo certinho. Tá, agora deixa eu ver aqui o de ciências. Aqui, tia, esse é o de ciências. Calma. Isso, esse mesmo. Isso aí. Tem mais uma página aqui também. Foi isso, tia. Esses foram... Exatamente. O seu tá certinho, então. Tá? Então, o restante... Carlos Daniel, desculpa. Daniel, Gabriela, Isaac, João Vitor Gouveia, Júlia, Cauã, Miguel e Pedro Henrique. Esses têm que me mostrar, tá? Ok? Agora vamos corrigir a página 256. Oi, Pedro. Pode falar, Pedro, estou te ouvindo. O de ciências foi dia 3 de novembro. Tá? 3 de novembro. Foi uma terça-feira. (256). Agora, nós vamos corrigir o número 3. A 255 era só para fazer o número 1. O número 2 não era para fazer, tá? Agora, vamos lá. Quando o congelador está com uma camada espessa de gelo, como mostra a fotografia ao lado, os alimentos demoram mais para congelar. Para evitar essa situação, é preciso fazer o degelo periodicamente. Aí mostra aí um congelador repleto de gelo, né? Faça uma pesquisa e explique por que isso acontece. Por que quando está assim, cheio de gelo o congelador, o alimento ele leva um pouco mais de tempo para congelar do que se ela tivesse com uma camada fininha de gelo só? Alguém conseguiu pesquisar? Professora, eu não pesquisei não, mas eu acho que é porque o congelador, ele libera, tipo, jatos de vento frio. Então, esse gelo impede a passagem. Exatamente. Isso aí, exatamente. Muito bem. Então, vamos escrever isso aí. Isso acontece porque o gelo é um mau condutor. Quando isso acontece, ele acaba fazendo um papel de mau condutor.
tá? De calor. Dificultando a troca de calor entre o congelador e o alimento. Muito bem. Agora, na letra B. O excesso de gelo no congelador pode aumentar o consumo de energia elétrica. Quando ele está assim, com bastante gelo, acaba forçando mais o motor da geladeira e aí a gente consome mais energia. A geladeira, né, consome mais energia. Ok, Carol, sem problemas. Estamos corrigindo o exercício do livro. E aí ele pede para a gente justificar, né, essa pergunta. O excesso de gelo no congelador pode aumentar o consumo de energia elétrica? Sim. Pois o excesso de gelo dificulta a troca de calor entre o alimento e o congelador. E agora, por último, o número 4. Considere a seguinte situação hipotética a seguir, em que os corpos A e B estão em diferentes temperaturas. O corpo A no interior de uma campânula de vidro e o B fora, tá? Sem esse contato com ela. Aí, o que eles fizeram? Eles colocaram 2 pinos feitos de material isolante térmico, que é feito de madeira, esses pininhos, para essas 2 barrinhas ficarem seguras, né? Utilizaram aí 2 pedacinhos de madeira. Aí pede para a gente marcar um X no tipo de transferência de calor que ocorre entre o corpo A e B nessa situação. Aí a gente tem a condução, a convecção e a irradiação. Como uma está dentro de uma bolha de vidro e a outra não, a melhor opção aí para a gente marcar é a de irradiação. Tem que marcar o terceiro quadradinho. E aí, agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio térmico e sobre algumas máquinas térmicas, tá? Algumas vocês já ouviram falar, outras nem tanto.
Vocês vão ver aí pelas fotos que são máquinas, né, motores antigos e que vocês não viram ainda, vão conhecer hoje através de figuras. Nem eu vi determinadas máquinas que aparecem aí, não. Algumas eu conheço sim, mas outras não. Uma a gente conhece muito bem, porque a gente tem na nossa casa, que é a geladeira, né? Ela é considerada uma máquina térmica, o ar-condicionado é considerado uma máquina térmica, mas tem alguns aqui que são bem diferentes, aí a gente vai conhecer através de foto, tá? Mas antes da gente falar dessas máquinas térmicas, a gente vai falar um pouquinho sobre o equilíbrio térmico. E aí tem algumas questões para a gente pensar. A primeira questão que o livro coloca, na página 257, é sobre a nossa temperatura corporal. Tá? Aí ele pergunta: o que é febre e qual a importância desse processo para o corpo humano? Alguém sabe me dizer o que é uma febre? É a elevação da temperatura do corpo. Isso aí. A gente já comentou que o nosso corpo, né, ele tem uma temperatura ideal, que é na faixa de 36 graus, 36 graus e meio. Essa é a temperatura corporal humana. Quando a gente está numa temperatura fora dessa faixa de 36, 36,5, aí a gente já entra num processo que a gente chama de febre, que é a elevação da temperatura corporal, tá? Agora, alguém sabe me dizer qual a importância desse processo, a gente ter a febre com relação ao nosso corpo? O que ela pode... qual é a função dela? Não é para matar aqueles vírus? O corpo sobe a temperatura para matar os vírus? Não, pode ter a ver com o vírus também, mas não consegue matar ele, não. O que a gente, quando está com febre, a gente logo... Por que a gente sabe que tem alguma coisa ali que não está indo bem? E, professora, eu não sei não. Que a gente sente Não, frio, não então, sei. toda vez que a gente está com febre, né, é um sinal, tá? O nosso corpo, eu já falei para vocês que o nosso corpo, ele é bem inteligente, né? E aí ele dá sinais para a gente de que está tudo bem ou de que não está tudo bem. A febre é um dos sinais de que o corpo não está indo bem. Então, quando a gente aparece com uma febre assim, do nada, a gente vai investigar, a gente vai ao médico, vai relatar que está com febre, a temperatura também, né? Se é uma febre alta ou se está num estado febril, que é uma febre mais baixa, igual a gente viu lá na matéria de programa de saúde. E aí ele vai começar a investigar o que está de errado no nosso corpo. Provavelmente, toda vez que a gente tem um processo assim de febre, indica alguma infecção, tá? Então, vai aparecer no nosso corpo alguma infecção, ou provocada por um vírus, ou provocada por uma bactéria, ou provocada por um protozoário, ou provocada por um verme, tá? Vai ser provocada por alguma coisa. Então, vai indicar a gente, né, ao nosso próprio corpo, que alguma coisa ali não está indo bem. E aí a gente procura o médico e o médico consegue detectar que parte que não está indo bem. Então, pode ser uma dor de garganta, aí ele vai examinar a garganta, pode ser uma dor de ouvido, ele vai examinar o ouvido para ver se o ouvido está inflamado, tá? Então, ele vai fazer um exame de sangue para ver se consta no sangue algum tipo de bactéria, tá? E aí ele consegue detectar da onde vem essa febre, qual parte do nosso corpo que não está indo tão bem quanto estava anteriormente, tá? Então, a febre, ela serve para isso, é um indicador de que alguma coisa no nosso corpo não está indo bem, tá? Aí ele comenta sobre isso, ó. Quando o médico verifica se estamos com febre,
geralmente ele coloca o termômetro em contato com uma parte de nosso corpo e espera certo tempo para verificar qual é a temperatura que o equipamento está indicando. Se estiver indicando 36, 36,5, tranquilo. Agora, quando passa de 37, aí 37, 37,2, 37,5 é um estado febril. A partir de 37,8, aí já é considerado febre. Aí a gente já tem que procurar tomar um remédio para controlar essa temperatura, porque senão ela continua subindo, tá? E aí pode causar convulsão, né? Perda de consciência, uma série de situações, tá? Acima de 39 é febre alta, tá, Ana? Já é considerado uma febre alta. Aí você já tem que ficar bem atento, porque pode dar convulsão, a pessoa pode ter perda de consciência, já não consegue responder a determinados estímulos, principalmente se for criança, tá? Então, é bem perigoso, a gente tem que ficar atento. Aí ele coloca outra pergunta para a gente, ó. Em sua opinião, por que é necessário esperar esse tempo? A gente coloca um termômetro e, geralmente, a gente espera 3 minutos. Quer falar, Yasmin? Sim. Professora, eu queria saber o porquê que a temperatura, assim, a elevação, né, mexe com tudo isso que você disse. Convulsão, perda de consciência. Então, quando a gente tem a febre, né, ela ataca diretamente o que controla tudo isso no nosso corpo, é o sistema nervoso. Então, quando a gente está com a febre, ele também acaba sendo prejudicado. O sistema nervoso é que consegue controlar todas as nossas ações, todas as nossas sensações. A gente vai estudar isso um pouquinho melhor ano que vem, quando a gente estiver falando sobre o sistema nervoso. Então, é ele que controla. A febre desestabiliza todo o sistema nervoso. Então, você pode, sim, ter uma perda de consciência, você pode ter uma perda de sentido, tá? Você querer pegar alguma coisa e não ter força para pegar. Isso tudo a febre alta pode causar. Por isso que é muito importante a gente sempre verificar. Se a criança está com febre, verificou que está com febre, verificou o grau de febre, deu aquela medicação? Deu. Então, deu a medicação e aguarda o efeito dessa medicação. Se não passar, tem que ir ao médico, porque aí todos esses sintomas só vão piorar, tá? A criança, principalmente criança, a criança vai ficar mais molinha, não vai conseguir ter certas reações, e aí a gente precisa baixar essa febre. Agora, o porquê que a gente tem que ficar esse tempinho com o termômetro debaixo do braço, que geralmente é uns 3 minutos, mais ou menos, vocês sabem? Eu acho que é para, tipo, certificar a temperatura. Caso a temperatura aumente, caso abaixe. É quase isso. O que acontece? Quando a gente coloca o termômetro debaixo do braço e espera esse tempinho, é para que a temperatura do nosso corpo passe para esse objeto e ele marque a temperatura correta. Então, por exemplo, se a gente colocar 30 segundos, não vai dar tempo de ter essa troca da temperatura do nosso corpo passar para o termômetro, tá? Então, é um tempo insuficiente. Então, geralmente, se o termômetro é digital, ele mesmo já tem aquele tempinho e ele apita quando ele consegue capturar a temperatura exata. Agora, se for aquele termômetro mais antigo, aí a gente tem que marcar mais ou menos uns 3 minutos no relógio e depois tirar para poder verificar, porque nesse tempo de 3 minutos deu para a temperatura do corpo passar para aquela pontinha que tem no termômetro e aí ele conseguir marcar a temperatura correta, tá? Tem gente que coloca na boca também pode, tá? Mas é mais utilizado debaixo do braço, na axila. É mais prático, né? Não precisa esterilizar. Na boca, você vai ter que esterilizar
o termômetro, né? Então, Professora, para mim isso não existia, não, colocar na boca. tem sim, às vezes aparece em filme, em alguns programas assim de programas Aí por mim ficava só médicos. lá mesmo. Professora, colocar o termômetro na boca não é pra medir a febre interna? Então, mas a febre ela é interna, né? É a sua temperatura corporal interna que está elevada, tá? Aí a gente chama só de febre, mas é uma febre interna, tá? Ela vem de dentro para fora. Quando chega o seu corpo ficar bem quente, da gente colocar a mão e ver que a criança está quente, é porque por dentro está muito mais, né? Então, ela é medida assim, é uma febre interna, vem de dentro para fora, tá? Essa temperatura, ela vem de dentro para fora. E aí o termômetro consegue capturar essa temperatura, certo? Querem fazer mais algum comentário aí? Bom, aí ele fala o seguinte também, ó. Ele coloca aí uma situação. Em situações como apresentada acima, ocorre a transferência de calor do corpo de maior temperatura para o de menor temperatura. Então, no caso aí, o termômetro é o corpo de menor temperatura que vai absorver a temperatura do corpo da pessoa que vai estar com uma temperatura elevada se ela tiver com febre, tá? Tá, já vou ver já, Pedro, só um instantinho. Para que o termômetro indique a temperatura do corpo, é necessário que ambos estejam na mesma temperatura. Quando o médico coloca o termômetro em contato com o corpo do paciente, ele espera certo tempo para que a troca de calor entre o corpo e o termômetro ocorra, até que ambos atinjam a mesma temperatura. Quando isso acontece, dizemos que os corpos estão em equilíbrio térmico. Então, o termômetro conseguiu captar a temperatura daquele corpo, tá? Sendo ele com febre ou não, que às vezes também a gente usa o termômetro, né? A gente acha que a gente está com febre, e aí a gente usa o termômetro e verifica que não, né? Que às vezes do próprio calor, que o corpo esquenta um pouco, e aí quando a gente tira a temperatura, tá lá 36,5, 36,7, então não é considerado uma febre, tá? Então, por isso que a gente... Professora, teve uma vez que um amigo dos meus pais vieram aqui em casa e eu tinha acabado de tomar banho, aí eu desci com a minha amiga e eu deitei no sofá com sono e me enrolei em quê? Na toalha molhada. E ela tava vendo televisão comigo. Aí a gente nem se ligou para isso. Até que uma hora minha mãe viu e falou: filha, você não tá normal, porque eu sempre fui muito elétrica. Minha mãe colocou a mão em mim e falou: você tá com muita febre. O amigo dela virou assim, tocou em mim e falou: ela deve estar com uns 36. Quando verificou minha temperatura no termômetro, eu tava com 38. Então, é muito rápido. E a gente que é mãe, a gente sabe logo quando o filho está com febre. Porque se a criança ela é assim animada, agitada, né? Brinca o tempo todo, parou, deitou, procurou alguma coisa assim mais tranquila para fazer, algo de errado está acontecendo, tá? Porque a febre ela tem essa característica de abater a criança, né? De deixar a criança mais lenta, mais devagar, não com tanta disposição, né? E aí, conforme ela vai aumentando, isso vai piorando. Então, a gente sabe logo, a criança parou, pode contar que tem alguma coisa de errado. Aí você vai investigar, vai colocar um termômetro, vai olhar a garganta, vai ver o ouvido, né? Vai começar a investigar. Se você não achar nada, aí tem que procurar um médico, tá? Bom, e aí, ó, na página 258, nós temos as máquinas térmicas, ó. Temos aí uma geladeira, né?
Temos aí um tanque de combustível, né? Aquela bolinha aquela portinha, né, do tanque de combustível, está mostrando aí um tanque de combustível de um carro. Na página 259, está mostrando algumas máquinas térmicas mais antigas, né, que essa não é nem da nossa época, né, tem máquinas aí de muitos anos atrás. Tem uma, ó, em 1712, que o cientista inventou, né, essa máquina. Tem máquinas aí bem estranhas. Na 260, ó, a gente tem outras também. Tem uma que era inspirada nas locomotivas a vapor. Tudo relacionado à temperatura, tá? Na 261, ó, nós temos um outro motor a combustão, mostrando como que ele funciona também. Na 262, temos também uma outra máquina a vapor, ó, também antiga. Isso tudo são máquinas que precisam do calor ou da temperatura para poder funcionar, tá? Aí depois vem mostrando de novo a geladeira, ó, a parte de trás, como que faz para ela funcionar. Então, a gente tem, ó, um compressor, essa partezinha preta, que é o motor da geladeira, é um compressor, e aí é ele que faz o gás passar pela geladeira para poder funcionar essa parte aí do congelador. Antigamente era utilizado o CFC, né, mas é um gás poluente, então agora ele foi substituído pelo HCFC. Então, hoje em dia, as geladeiras mais modernas não poluem o ambiente. E na 264, ó, temos mais algumas máquinas aí antigas, e falando sobre esse avanço, né, que a gente teve. Se a gente levar em consideração uma geladeira de 40 anos atrás, é bem diferente de uma geladeira de hoje. As geladeiras de hoje são mais modernas, né? Tem aqueles botõezinhos, tudo eletrônico. Antigamente era uma rodinha que você aumentava a temperatura, né? Você girava aquela rodinha, aquele disquinho. Hoje em dia é tudo eletrônico, é um botãozinho que acende as luzezinhas, e aí você sabe em que temperatura que está. Então, aconteceram algumas mudanças aí bem significativas nessa área de calor e temperatura. O ar-condicionado também, né? A gente tinha aqueles ar-condicionados que eram igual uma caixinha. Hoje em dia, o designer dele também é mais bonito. Então, tem aí algumas figuras para vocês perceberem essa diferença, tá? Bom, para amanhã, vocês vão tentar fazer as páginas 266 até 269. Tá? E aí, amanhã, na aula de amanhã, a gente corrige e fala mais um pouquinho sobre essas máquinas térmicas. Tá bom? Alguém quer fazer mais alguma pergunta? Não, professor. Não? Bom, então amanhã a gente se encontra de novo, corrige esse dever e conversa mais um pouquinho sobre essa parte.